Olá, meus amigos, glorificado seja o Deus Pai, glorificado seja o Deus Filho e glorificado seja o Deus Espírito Santo. Olha, seja bem-vindo a mais uma programação da família. Quem vos fala nesta hora é Paulo Roberto, apóstolo desse ministério, pela misericórdia e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho falar com pessoas agora, pessoas que estão precisando de ajuda espiritual, pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, uma palavra que vem verdadeiramente abençoar de fato, verdade, a vida de todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E olha, eu sei que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e elas não acrescentam dores. Por isso, nós estamos aqui para, em nome dele, fazer esta obra e abençoar o seu lar, abençoar onde quer que esteja chegando a nossa imagem e a nossa voz, tá bom? Eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estão se manifestando na vida de todos vocês, no nome de Jesus Cristo. E olha, hoje eu quero falar com todos vocês a respeito de 2 Timóteo, no capítulo 4, onde nós vemos aqui as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo prevê a sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Nós vamos olhar, ver o que Deus tem para nos ensinar através dessas últimas palavras do apóstolo Paulo. Isso mesmo, esse homem que já previa a sua morte e mesmo assim, nos poucos momentos da vida dele, nos poucos dias da vida dele, ele ainda nos ensinou muitas coisas, as quais nós devemos aqui explanar e aprender no nome do Senhor Jesus para colocarmos em prática no dia de hoje também, tá certo? Vem comigo, olha, eu sei que as bênçãos do Senhor vêm através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A bênção de Deus vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, com certeza, ela vai alimentar o seu espírito. Mas antes da palavra, eu quero que você participe de uma canção, participe de um louvor, participe com este ministro, né, que consagra a sua vida para, através do louvor, também alcançar os corações e o Espírito Santo, que ele faça aí o que ele tem para realizar na tua vida, tá bom? Nós vamos a essa canção, daqui a pouco voltamos no nome de Cristo. Eu me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Assim eu vou clamar,
caminhar. Tu és a direção. Só me guia. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. jamais me deixará. Sempre há de existir uma nova manhã Preparado para mim, preparado para minha casa, preparado para ti, preparado para tua casa. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor. Levante suas mãos aos céus, diga: eu me rendo. És tudo que eu me lanço, meu Senhor. Eu me rendo, eu me rendo. És tudo que eu pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Diga: Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, amado da minha alma, amado da minha alma. Eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te quero, meu Senhor. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. A quem eu vou amar? Se tudo vem de ti, por quem vou caminhar? Se tu és a direção, só tenho a ti, Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor, o dono da minha vida, do meu interior. Tu sondas o meu coração. Tu és o meu Senhor. Aplauda ao Senhor. Mais alto, mais alto, mais alto. Aleluia. Ele canta lá, Suri, canta lá. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, é bom, é maravilhoso nós louvarmos a Deus, buscarmos aí a presença de Deus. Nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Eu quero aqui deixar a todos vocês a oportunidade para que vocês estejam conosco, isso mesmo, aqui na Igreja Evangélica da Família, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na Eduardo Elias Aran, número 736, esquina com a Senador Ponce. Nós temos a nossa igreja aqui, temos ar-condicionado, temos um lugar para que as crianças elas possam ali estar, né? Os pais ouvindo a palavra no culto ali normal, e as crianças são ministradas numa sala. É isso mesmo, são ministradas numa sala. Então você que tem seu filho, fala, pastor, eu queria uma igreja que tivesse uma sala onde as crianças são ministradas. Bom, aqui na Igreja Evangélica da Família, nós temos essa sala climatizada para que o seu filho ali fique participando de uma ministração. A palavra de Deus diz, ensina ao pequenino o caminho que ele deve andar, para que quando ele viesse a crescer, ele não venha se desviar desse caminho. E nós temos nos preocupado aí em levar esta palavra, levar esta mensagem também ao público infantil, ao público, aos pequeninos, porque diz as Escrituras, dos tais é o reino de Deus, né? Dos tais é o reino de Deus. Não impeça as crianças de chegarem até mim, diz o Senhor. Então nós precisamos ensinar o caminho, precisamos ensinar a palavra de Deus, precisamos levar essas crianças a aprenderem mais e mais do Evangelho que salva, liberta, transforma, né? A gente vê essa questão da identidade de gênero, né? Vê até mesmo pessoas defendendo, a gente vê até crianças, crianças até mesmo defendendo esse tipo de coisa. É verdade. Nós precisamos investir no público também infantil, precisamos investir nas nossas crianças. Não foi à toa que Jesus disse para que nós viéssemos a ensiná-los o caminho. Um dia um certo garoto, chegou uma criança de 12 anos e disse para essa criança, né? Olha, eu gosto de pornografia mesmo, porque pornografia é gostoso. Então não importa se a Bíblia condena, se Deus condena. Eu gosto, eu sinto prazer e eu quero viver dessa maneira. E eu defendo a identidade de gênero. 12 anos, pessoal. 12 anos. Então, a gente precisa orar pelas nossas crianças, a gente precisa orar pelo nosso público infantil, a gente precisa colocar diante de Deus essa turma aí, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre todas as crianças, que as gerações vindouras sejam gerações abençoadas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, como eu disse, daqui a pouco eu vou falar sobre as últimas palavras do Paulo, o apóstolo, né? Esse homem que foi muito mal, esse homem que participou da morte de pessoas de Deus, esse homem que respirava ameaça e morte, esse homem que era uma pessoa muito qualificada naquilo que, no que diz respeito à cultura, né, que ele tinha. E esse homem, ele foi trabalhado por Deus, ele foi lapidado por Deus, e no final da vida deste homem, ele faz algumas declarações, ele fala algumas coisas, e ele chega a dizer que ele sabia verdadeiramente que ele estava ali sendo oferecido, né, como uma aspersão, como sacrifício pelo Evangelho. Está no versículo 6, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, que diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Então ele combateu o bom combate. Quem diz que nesse mundo a coisa vai ser fácil, a vida vai ser fácil? Quem diz que a situação vai ser fácil? Quem diz que no mundo nós não teremos aflições? Paulo teve aflições no mundo, mas ele está dizendo, o combate que veio até mim, eu combati. Eu não fugi do combate, eu não recuei, eu não voltei atrás. Eu combati o bom combate. E ele fala, terminei a carreira. Quando ele fala terminei a carreira, eu lembro de Apocalipse 21, 7. Que diz assim, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Olha só, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono e eu serei o seu Deus. E ele será o meu povo. Que coisa linda.
Então, não deixe, né, de perseverar na carreira que Deus deu para você. Luta todos nós temos, aflições todos nós temos. No mundo teremos aflições, mas aqui o Paulo está dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira. E ele fala assim, ó, e eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé nada mais é do que a fidelidade à palavra de Deus. Então, nós precisamos sustentar essa fé até o último dia de nossas vidas. Precisamos chegar até o último dia, até as últimas horas, os últimos segundos, né, de nossas vidas com a fé, acreditando que com o Senhor, estando com o Senhor, nós estaremos bem melhor do que vivendo aqui nesta terra, né? Nós precisamos olhar para os céus, nós precisamos olhar para a coroa que Deus nos tem preparado. No versículo 8 ele diz assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele mostra que o fato de ele ter enfrentado tudo que ele enfrentou, o fato de ele ter vencido tudo aquilo que veio até ele, principalmente, até mesmo os açoites que ele levou, né, as surras que ele levou, Paulo chegou até mesmo ser dado como morto. E aqui ele mostra o porquê que ele conseguiu enfrentar tudo isso e não abandonou a sua posição, não saiu da sua posição. O Paulo olhava para uma coroa incorruptível. O Paulo olhava para uma coroa a qual ele tinha a convicção de que o Senhor Jesus Cristo iria entregar a ele naquele grande dia. Ele tinha esta convicção. Por isso, ele continuava firme naquilo que Deus ali estava proporcionando para ele. Por que muitas pessoas desistem hoje? Por que muitas pessoas abandonam hoje a sua fé, o combate? Por que muitas pessoas não chegam até o final da sua carreira? Porque as pessoas ainda, pode ser isso, não estão olhando para a coroa incorruptível. A coroa, a Bíblia diz assim que aquele que me ouvir, está em Isaías 1,19, se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Muito bom você ser abençoado nessa terra. Deve desejar isso. Deve sim, através do sacrifício de Cristo, tomar posse de tudo aquilo que Ele resgatou por você, que Ele conquistou por você na cruz do Calvário. Agora, o apóstolo Paulo diz que aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. O apóstolo Paulo nos ensina a olhar para uma coroa. E essa coroa, gente, ela está guardada pelo justo juiz. Essa coroa está guardada pelo nosso Senhor. Essa coroa, ela será entregue não somente a mim, disse a Paulo, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos que amarem a sua vida. Você parou por algum motivo? Você deixou a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada de fé por algum motivo? Então é hora de você tomar posse agora, é hora de você mudar, é hora de você chegar diante de Deus e falar, Deus, a partir de hoje eu retomo a minha vida contigo. A partir de hoje eu retomo a minha carreira, a partir de hoje eu vou combater o bom combate, eu não vou de forma alguma deixar de amar a sua vinda. E eu sei que o Senhor tem uma coroa incorruptível para entregar a mim e a todos aqueles que amam a sua vinda. Falar em amar a sua vinda, o Senhor vem até nós todos os dias através da palavra. Por exemplo, nesse momento, o Senhor está falando com você. E nós temos sempre nessa programação um trecho daquilo que acontece no culto da Igreja Evangélica da Família. Palavras inspiradas, as palavras que são ministradas no altar da igreja. E olha, eu queria que você bebesse dessa água um pouco mais, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou chamar um culto, mas antes eu quero chamar a sua atenção, porque na igreja aqui
nós temos cultos às terças-feiras com a pastora Fabiana Seles. Pastora Fabiana, que tem consagrado a vida dela e tem colocado diante do altar de Deus nas madrugadas para abençoar o povo aqui às terças-feiras. A pastora Janete Moraes também está sempre ministrando conosco. Terça-feira agora, a pastora Janete Moraes, ela vai estar ministrando. Ela vai estar trazendo uma palavra de Deus para todos vocês no nome de Jesus Cristo. Depois volta a pastora Fabiana Seles. Na quinta-feira eu prego, e eu estou orando, estou pedindo para Deus que Deus ele bata mesmo o machado na raiz do mal. Existe uma semente, e essa semente não foi Deus que plantou. E quando a semente não é Deus que planta, a Bíblia diz que tem que ser arrancada. A semente não pode, de forma alguma, ficar na vida e nas famílias. É isso mesmo. Tem familiares que estão vivendo e estão se alimentando de uma árvore que surgiu em suas casas, que surgiu em suas famílias, e estão ali se alimentando de algo que tem entristecido, que tem matado a cada dia um familiar. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para lutar por você. Você pode ver as imagens aí, o povo passando pelo corredor, e nós orando ali, buscando a Deus, toda quinta-feira, cortando o mal pela raiz. Toda quinta-feira, arrancando o mal, orando por libertação total e completa. É para abençoar a sua vida. Você é uma pessoa que sente dores de cabeça constantes. Você é uma pessoa que sente, que vê vultos, que ouve vozes. Você é uma pessoa que é vítima de uma obra de feitiço. Você é uma pessoa que tudo dá errado para você. Você é uma pessoa que tem qualificação. Você é uma pessoa, às vezes você tem até dinheiro. Você é uma pessoa muito abastada de dinheiro. Só que o seu filho é drogado, a sua filha está na prostituição, o seu marido vive lhe traindo, ou vice-versa. É hora de mudar essa situação. É hora de lutar pela família, é hora de lutar, combater esse combate. É um desejo que você tem que é maior do que você. Você não se controla, você não consegue se controlar, pois eu estou aqui como homem de Deus para orar por você, para lutar por você, para invocar o poder de Deus sobre a sua vida. E eu tenho a certeza que as bênçãos do Senhor se manifestarão em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira forte, quinta-feira para abençoar você, 7h30 da noite. Quinta-feira, aqui na Eduardo Elias Aran, 736. Quinta-feira, 7h30 da noite. 7h30 da noite, eu quero ver você aqui comigo e eu tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações e vai lhe abençoar no poder de Deus. Você não pode deixar de estar conosco, vai ser muito forte. Quinta-feira, impondo as mãos e arrancando o mal da sua vida. Impondo as mãos e arrancando o mal que está na sua casa, na sua família, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, tá bom? Eduardo Elias Aran, 736, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para abençoar você e a sua casa. Vamos a um trecho do culto e daqui a pouco eu volto com todos vocês. Não saiam daí, porque eu vou concluir essa mensagem e vou orar por você. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. É assim. Deus concede. Quem concede? Por quê? Porque Josafá estava em desvantagem e ele por si só não venceria de forma alguma essa batalha. No versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Nós também sabemos que nós temos o adversário das nossas almas, aquele que luta 24 horas para tentar nos tirar da presença de Deus, nos embaraçar, nos fazer cair, nos prender em alguma coisa, para que nós não venhamos avançar. E ele constantemente está buscando estratégia para pelejar contra nós. Ele tenta com amargura, ele tenta com ódio, ele tenta com a mágoa, ele tenta com
com o descontrole emocional, ele tenta de todas as formas. Ele estuda a pessoa para, através do ponto fraco de cada um, ele poder ali agir e tentar prender aquela pessoa e ficar ali pelejando contra ela até a pessoa ser derrotada. Então, essas 3 nações vieram contra Josafá e vieram para pelejar, vieram para brigar mesmo com Josafá. Eles queriam entrar em Judá, eles queriam entrar em Jerusalém, eles queriam acabar com tudo. No versículo 2 diz assim, ó: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da lei do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Eu não sei se acontece com você, mas sempre que eu vou passar por momentos difíceis na minha vida, Deus, Ele me dá um alerta. Ele me mostra. A gente olha para a situação e a gente vê que alguma coisa está acontecendo. A gente não sabe o que é, mas a gente percebe que alguma coisa não está certo. E a gente começa, eu no meu caso, começo a me recolher com Deus. E eu começo a ficar ligado com Deus, mais ainda, meditando nele. Se eu medito 24 horas, eu medito 25, entendeu? Mais ainda, atento a tudo que está ao meu redor. Por quê, pastor? Porque eu estou sendo avisado de algo. Se você observar 2 Crônicas 32, você vai ver um rei chamado Ezequias, que quando Senaqueribe veio contra o povo de Judá e de Jerusalém, o rei Ezequias viu e olhou para o rosto do Senaqueribe e viu que o rosto era de guerra. Então ele também viu, foi avisado, ele entendeu. E aí o que ele fez? Ele se preparou e ele venceu. A gente não pode ficar desapercebido. A gente tem que andar ligado com Deus, porque ligado com Deus nós vamos perceber as coisas. Nós vamos perceber, nós vamos olhar e falar: não, tem algo errado aqui, tem algo errado ali. E aí você vai e ora. Você vai colocar diante de Deus. E tem coisa que é interessante, irmão. Você fala: Pai, Deus abre o leque. Deus revela o profundo, oculto, escondido, tudo. Só que aí você tem que estar preparado depois para saber administrar aquela situação à luz da palavra de Deus, não à luz da nossa carne e nem da nossa razão. Porque tem gente que quando se depara diante de certas situações em sua vida, em suas vidas, essas pessoas, elas não deixam o Espírito Santo trabalhar. Elas agem como homem normal, como homem natural, e elas perdem. Elas têm que saber o que fazer, como fazer, da forma que fazer. E a Bíblia, a qual você está meditando nela, de dia e de noite, ela vai te instruir, ela vai lhe conduzir com prudência, e tudo vai se resolver. E no final a vitória vai ser sua. Então ele foi avisado. Quando ele foi avisado, a primeira coisa que aconteceu com ele, 3. Então Josafá o que, pessoal? Temeu. Por que ele temeu? Porque ele estava em desvantagem. Ele sabia que ele não tinha condições de vencer. Por isso ele temeu. E essa questão do temer aqui, essa questão do ter medo, nesse caso aqui, não é uma coisa fora do comum, absurda. Por quê, pastor? Quem aqui já não teve medo de alguma coisa? E o medo pode provocar duas coisas na sua vida. O medo pode anular completamente a sua confiança em Deus, ou o medo pode ser uma defesa. Uma defesa.
Como assim, pastor? Tem algo que Deus coloca o medo. Você coloca o medo. Não, você tem medo porque você sabe muito bem do que pode acontecer ali. Então você, por causa do medo, você se retrai e você é protegido. Mas tem o medo que vem junto com a dúvida, com a insegurança, com a incerteza. Você pode ver, tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que não vai para frente porque tem o quê? Medo. Tem gente que, dependendo do que a pessoa fala para ele naquilo que ele está fazendo, ela para de fazer, ele para de fazer porque fica com medo, porque é influenciado pela palavra negativa de outras pessoas. Agora, ter medo, quem nunca teve medo de alguma coisa? Agora, o que a gente não pode é permanecer com medo. A gente não pode é ficar com medo. A gente tem que vencer o medo, assim como nós temos que vencer a dúvida, assim como nós temos que vencer a incredulidade, assim como nós temos que vencer todas essas coisas, porque a nossa carne também fala conosco. Ele teve medo, mas ele não ficou com medo. Por quê, pastor? Porque depois que o medo veio, por causa da desvantagem, aí diz a Bíblia, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Jejum é para quê, pessoal? Para você matar, subjugar a sua carne. O medo é do espírito ou é da carne? É da carne. Deus não te deu um espírito de medo, como Deus também não te deu um espírito de prostituição. Mas a prostituição não age no teu espírito primeiro, ele age primeiro na sua carne. A sua carne que contamina depois o seu espírito. Então, o medo é um espírito que age na nossa carne, no nosso natural, no nosso eu. E naquela hora ele falou assim, eu não posso continuar com esse medo não. Você pode observar quantas vezes o Senhor fala, não temas. Se tem uma palavra que eu acho que todo mundo aqui já abriu, é Isaías 41:10. Deixa eu perguntar, quem já leu Isaías 41:10? Deixa eu ler primeiro. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e eu te esforço com a destra da minha justiça. Quem já leu esse versículo? Eita, por que será, hein? É um dos versículos mais conhecidos. Por que será? Porque a nossa carne, irmão, ela é tendenciosa a levar a gente a ter medo, a gente duvidar, a gente agir por ela. Deus sabe disso. O que Deus falou para Jairo? Não temas. O que Deus falou para Maria? Não temas. Foi o que Deus falou para muitas pessoas. Não temas. Para Zacarias? Não temas. Para Fabiana? Não foi? Falou para você? Não temas. Esquece tudo e recomece. Não temas. Agora, quando a gente está envolvido, irmão, com um problema, e a gente está na nossa carne mesmo, a gente olha e vê que não tem solução, a gente está em desvantagem, irmão, o medo fica, o medo vem. E se nós não colocarmos diante de Deus, para orarmos, até para jejuarmos, para quebrar nossa carne, buscar Deus em oração, esse medo anula completamente a nossa fé e a gente vence. A gente, em vez de vencer, a gente perde. Em vez de a gente vencer, a gente perde. Ele pôs-se a buscar a Deus. Busque a Deus. Como é que eu busco a Deus? Em oração, lendo a palavra, se consagrando. Busque a Deus. O Davi, nós vimos domingo passado, para ele perseguir os inimigos dele, o que ele fez? Ele consultou o Senhor. Ele consultou. Louvado seja o nome do Senhor, que palavra abençoada que Deus aí trouxe neste culto. Olha, é bênção de Deus. Tá? Olha, venha mesmo participar, porque eu tenho certeza que a graça de Deus se manifestará também na sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, tá bom?
Agora vamos a uma reflexão com a pastora Janete Moraes e eu já volto com todos vocês. Não saiu daí, porque eu vou orar por você daqui a pouquinho. Olá, amados. Este é o nosso momento de reflexão. E eu trago para vocês, no segundo livro de Samuel, capítulo 21, uma história que vai nos ensinar muito. Lá fala assim: durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou Deus, o Senhor, e ele respondeu. Vamos parar aqui. Davi, o homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, estava vendo a nação passar por um momento muito difícil, seca, nada de chuva, nada de bênçãos. Passou o primeiro ano, considerado normal, isso acontece. Segundo ano, eu calculo que se Davi tivesse aqui hoje, ele ia falar assim, será que é o efeito estufa? Mas não tinha efeito estufa naquela época. Mas ele começou a pôr a barba de molho. Terceiro ano, ele falou, não, tem algo errado. Então ele vai e pergunta para Deus, Deus, o que está acontecendo? E Deus responde para Davi. E Deus fala, Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão era um povo que Saul havia prometido, Israel havia prometido protegê-los. Era um povo estrangeiro, a história conta que eles enganaram o povo de Deus, mas o povo de Deus fez uma promessa. Vocês ficarão protegidos aqui, vocês serão servos, mas ninguém vai tocar na vida de vocês. Amados, Deus fala que esse povo, que Saul, não cumpriu com essa promessa. Deus mostra que toda promessa não cumprida tem uma consequência. Tudo aquilo que eu prometo fazer e não faço tem consequências. Não só na nossa vida espiritual, na nossa promessa para Deus. O que a gente faz de promessa muitas vezes para filho e não cumpre? O filho fala para o pai, esse ano eu vou me comportar direito, esse ano eu vou estudar mais. E o pai abençoa aquele filho, paga os estudos e aquele filho não cumpre. Quantas pessoas, quantos casais prometem, né, se respeitarem, se amarem e na primeira oportunidade essa pessoa trai. Tem consequências. Toda promessa não cumprida, toda aliança quebrada tem consequência. Nós vimos que a consequência para o povo de Israel foi a seca. Amados, onde existe seca, existe miséria. Onde existe seca na família, seca de carinho, seca de ternura, de compreensão, traz miséria, traz consequências. Então hoje Deus está mostrando para nós que nós temos que cuidar, zelar pela aliança feita. Aliança com Deus. A gente vem para a igreja, a gente faz uma aliança com Deus, a gente promete para Deus que a gente vai ser mais fiel, que a gente vai estar sempre presente, que a gente vai buscar a presença dEle e a gente se esquece. Quando eu me esqueço de uma promessa feita para Deus, Deus não se esquece de nós, mas Ele precisa nos ensinar para que nós possamos mudar de vida. E essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. Obrigado, pastora Janete Moraes. Eu tenho certeza que essas palavras que Deus tem colocado no seu coração também têm abençoado a nossa vida no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu disse no início, deixa eu concluir aqui, essa mensagem essa que Deus ele vem falando aos nossos corações, a mensagem de segunda carta,
Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número, nós lemos o 6, o 7, nós lemos também o versículo de número 8. E agora nós vamos ler o versículo de número 9, que diz assim, o Paulo falando a Timóteo. O Timóteo era uma pessoa tão, assim, próxima, não só espiritualmente falando mesmo, de Paulo, que onde o Timóteo estava, é como se Paulo estivesse ali sendo bem representado, né? E o Paulo aqui no final da sua vida diz assim para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. No versículo de número 21 diz assim, ó, procura vir antes do inverno. Aquela região para a pessoa viajar no inverno era praticamente impossível. Então Paulo pediu para que ele viesse antes do inverno. Se o Timóteo fosse até Paulo depois do inverno, Timóteo poderia não encontrar Paulo vivo. Verdade. Tem coisa que você tem que fazer hoje. Tem coisa que você tem que se colocar diante de Deus e tomar uma decisão. O Elias, profeta, no Velho Testamento, quando ele desafiou os profetas de Baal, e mais aqueles outros profetas que estavam ali, foram 850 profetas, o Elias disse para todo aquele povo que estavam ali, o povo de Israel, chegai-vos a mim. E eles se chegaram até Elias e ele falou assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam. Se Baal é Deus, sirva Baal. Aonde o Senhor quer chegar, pastor? Tem coisas que você tem que fazer, é logo. Não seja vagaroso. Não demore em obedecer aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. O que Deus colocar nas suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. O Paulo disse, procura vir ter comigo depressa. E ele vai no 21 e reforça dizendo, procura vir antes do inverno. Paulo queria que o Timóteo viesse antes do inverno, porque Paulo sabia que depois do inverno não encontraria mais. Timóteo não o encontraria mais. Tem coisas que você tem que fazer e é logo. Tem gente esperando para assumir o seu chamado. Tem gente esperando para assumir aquilo que Deus está falando ao coração dele. Eu fico olhando e eu fico observando quando Deus fala que vai nos abrir uma porta, que vai nos dar alguma coisa que nós tanto desejamos, na hora nós tomamos a decisão e aceitamos. Mas tem hora que Deus ele nos pede algo. E quando Ele nos pede algo, nós precisamos também agir rápido. Precisamos agir depressa. Não podemos ficar e ser vagarosos. Não podemos demorar em obedecer às ordens de Deus. Existem pessoas que estão há anos na igreja e não se batizaram ainda. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. E os sinais, eles seguirão os que crerem. Eles em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão mãos sobre os enfermos e os curarão, enfim. E a Bíblia diz no versículo de número 20 de Marcos capítulo 16, que os discípulos, depois de ouvirem isso, partiram e obedeceram à voz de Deus. Eles não foram vagarosos, eles não demoraram em obedecer. Vem depressa. Zaqueu, quando estava na figueira, Jesus ia passando, Jesus olha e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Tem coisas que tem que ser depressa. Tem coisas que não pode esperar. Um certo dia, uma senhora estava lavando a louça e o filho dessa senhora estava para ser preso devido a uma situação a qual ele se meteu. E essa senhora ali orando, buscando pelo seu filho, sempre na igreja, levando a fotografia para o pastor, para a pastora orar. E aí, naquele momento, ela lavando a louça, o Espírito Santo veio ao coração dela e disse, ore agora por seu filho, ore agora pela empresa que ele trabalha.
E naquela hora, ela falou, espera só um pouquinho, Senhor, porque eu preciso terminar a louça. Naquele momento, estava sendo decidido no coração do patrão dele e de algumas pessoas, de algumas autoridades, o que iam fazer com aquele filho. Essa senhora tinha acabado de perder o marido. E tinha esse filho e tinha mais outro. E os dois estavam envolvidos nessa situação. Ou seja, ela tinha acabado de sofrer, perdendo o marido, e ela ia ver os dois filhos sendo presos. Naquela hora, aquela senhora parou tudo. Porque o Espírito Santo falou no coração dela assim, ó, pare de lavar a louça e ore agora. Naquele momento, ela parou e orou. E buscou a presença de Deus. Passou um espaço de horas, o filho dela chega em casa. E o filho dela diz, mãe, fui mandado embora. Mas não explicou a situação completa, toda para a mãe. A mãe questionou a Deus e disse, Senhor, mas o Senhor falou para eu parar de lavar a louça e orar pelo meu filho. Eu fiz e o Senhor não guardou meu filho, ele foi mandado embora. Engano dela, ela para ele ter sido preso. A misericórdia de Deus alcançou aquele rapaz através da oração da sua mãe. Tem gente esperando para ir buscar pela família depois do inverno. Ou seja, depois que não tem mais jeito. Tem gente esperando para lutar pelo casamento depois do inverno. Tem gente esperando para se batizar depois que morre. Queridos, a partir do momento que você entendeu a palavra de Deus, age depressa. Faça o que tem que fazer depressa e seja abençoado no poder de Deus. Você está aí como mais um desigrejado, porque o que tem de gente hoje desigrejado não é brincadeira. Desculpa falar assim, pastor, tô magoado com fulano, tô magoado com ciclano, tô magoado com beltrano, tô magoado com fulano. Não seja um desigrejado. Procure uma igreja que prega o evangelho. Limpa o teu coração. Eu não estou dizendo que aquilo que fizeram com você é certo, mas eu estou dizendo que a sua atitude também não é a correta de deixar de congregar. Você sabe que não é a correta. Você sabe que você precisa muito, muito, estar em contato com essa água que sai do altar. Com essa água que é a palavra de Deus. Então, procure um lugar que prega a palavra de Deus depressa, antes do inverno, onde não tem com o que se aquecer, onde não tem como navegar, onde não tem como fazer a sua viagem. É a palavra que Deus mandou entregar para você. Essa é a mensagem que Deus mandou eu ministrar. E eu tenho certeza que está alcançando a sua casa, a sua vida, a sua família. Tá certo? Vamos fazer uma oração agora? É momento de oração. Agora, se prepare. Largue tudo. Pare tudo. Onde você estiver, até mesmo pelo Facebook, está na pizzaria, está tomando um açaí, está numa churrascaria, né? E você entrou aí, começou a ouvir essa mensagem. Pare tudo e ore por essa pessoa que Deus está colocando no seu coração agora, porque Deus vai dar livramento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós entramos aqui em sua presença, Pai. Oramos diante do Senhor, Pai, e toda obra do inferno que tem se levantado contra a vida desta pessoa, todo mal que tem se levantado contra esta casa, todo mal que tem se levantado contra essa família, todo mal que tem, meu Deus, atrapalhado o relacionamento entre o marido e a mulher, os filhos, meu Deus, todo mal que tem tentado contra a criança, pais que têm deixado a criança, meu Deus, sem a devida educação, sem a devida disciplina, meu Deus, e as coisas estão fluindo, meu Deus, de uma forma em que esse menino, essa menina, vai dar muito problema lá na frente. Desperta esse pai, desperta essa mãe, que seja hoje, que seja nesse momento, Pai.
e que a glória do Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural. E eu digo, todo mal vai embora, saia, caia por terra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Olha, que haja livramento na sua casa, que haja livramento na vida do seu marido, que haja livramento na sua esposa, que haja livramento para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? E eu chamo a sua atenção para que você venha estar comigo, tá? Igreja Evangélica da Família, Avenida Eduardo Elias Aran, 736. Terça-feira, pastora Fabiana. Quinta-feira comigo, Cortando Mal pela Raiz. Domingo, 8, 18 horas comigo. Domingo, o culto da família. Quem faz parte da família de Deus, não falta domingo na igreja, tá bom? Eu aguardo por você. Pare de sofrer. Venha fazer parte dessa família. Você também. Até lá. E quando eu acordei, eu tinha percebido